Abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 6. Alguns versículos apenas, amém? Está vendo do versículo 2 até o versículo de número 2, só o 2 e o 3. Louvado seja Deus. É que eu estudei na minha Bíblia, e aí a minha Bíblia rasgou, caiu a capa todinha. Eu acabei pegando isso aqui e me perco um pouquinho com ela, mas eu vou me acostumar. Do versículo 2 e versículo de número 3, amém? Louvado seja Deus. Livro de Marcos, capítulo 6, versículo 2 e versículo de número 3. Todos acharam? Amém? A Bíblia vai dizer assim: E chegando o sábado, começou a ensinar nas sinagogas. E muitos ouvindo se admiravam, dizendo: De onde lhe vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não está aqui conosco suas irmãs? Escandalizavam-se nele. Louvado seja Deus. Vou ler de novo. Versículo 2. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo-o se admiravam, dizendo: De onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizaram-se dele. Louvado seja Deus. Hoje eu quero pedir que os irmãos, vocês vão me ajudar a pregar hoje, amém? Vou dar 4 versículos aí para alguns irmãos. Você já separa na sua Bíblia, e quando eu pedir para você ver para mim, tá bom? Pode ser? O pastor Márcio vai abrir em Mateus 7, versículo 3. Louvado seja Deus. A nossa irmã Daniela vai abrir em Lucas 9, versículo 62. A nossa irmã Eliane, Mateus capítulo 11, versículo 29 e versículo de número 30. Mateus 7, 3. Louvado. Pastor, Mateus 7, versículo 3. A nossa irmã Daniela, Lucas 9, versículo 62. A nossa irmã Eliane, Mateus 11, versículo 29, versículo 30. Bárbara, pode ser? João, capítulo 15, versículo 16. Só a parte A do versículo, só o comecinho. Quando eu pedir para você ler, eu repito novamente, mas deixa aberto aí facinho, para a gente ganhar tempo. Tá bom? Louvado seja Deus. Aqui onde eu vi, a palavra do Senhor vai dizer aqui que Jesus estava no início do seu ministério, e em um certo momento ele volta até Nazaré, volta até a sua terra, e vai ministrar nas sinagogas, vai ministrar a Cristo, vai falar das benfeitorias do céu, do Cristo, vai ensinar nas sinagogas. E a Bíblia vai dizer aqui que as pessoas que estavam ali vendo Jesus pregar, ficaram abismados, ficaram espantados de tanta sabedoria que Jesus tinha no ministrar, no ensinar a palavra, no lecionar aquilo na qual ele tinha sido enviado. Era muito simples e óbvio isso, porque ele havia sido gerado pelo Espírito Santo através de Maria. Quando ela veio a conceber a Jesus, o Espírito Santo de Deus achou graça em Maria, e Jesus, então veio, o Espírito Santo concebeu a Maria a oportunidade, o privilégio de gerar a Jesus. E Jesus era gerado pelo Espírito, ou seja, ele era carne, mas ele era espiritual. Ele tinha a vida em espírito, ele tinha o contato direto com o Pai, e ele tinha a sabedoria do céu. E quando ele assim ministrava a palavra, pessoas ficavam abismadas da sabedoria, do amor que as suas palavras transmitiam. E uma determinada forma, num sábado, Jesus está pregando nas sinagogas.
E a Bíblia vai dizer aqui que as pessoas começam a condenar a Jesus, dizendo: quem é este? Por ser sábado não se poderia ensinar, não se poderia administrar, mas ele fazia quebrando todos os protocolos. Ele ensinava nas sinagogas. E a Bíblia diz assim que os fariseus, os escribas ficavam chateados com aquilo, com aquela posição de Jesus. Então eles vêm até o versículo de número 3, dizendo aqui: como pode esse homem fazer tais maravilhas por suas mãos? Eles ficaram abismados por tudo que Jesus já tinha feito. Eles ficaram assustados. E como é que aquele homem poderia fazer tudo aquilo que ele estava fazendo? Tinha curado, havia curado, tinha ressuscitado pessoas. E quando ele transmitia a palavra do céu, pessoas eram convertidas e eram transformadas. E as pessoas não entendiam como isso acontecia. E talvez você às vezes não entende, talvez você está aqui nessa noite e talvez você olhe alguém e fala: como que essa pessoa pode ter sido transformada de tal maneira? Como ela pode ter sido transformada de tal forma? É porque ela conheceu o dom gratuito de Deus. É porque ela conheceu, aleluia, a vontade de Deus para a sua vida, como o pastor Márcio já disse aqui nessa noite. Quando nós entramos na vontade dele, a vontade dele passa a ser concretizada nas nossas vidas. E assim então andamos segundo a vontade e o desejo do coração de Deus. E esse era Jesus que ministrava. Então as pessoas abismadas, quando olham Jesus, eles olham Jesus e questionam entre eles: ei, aquele ali não é o carpinteiro, filho da Maria, irmão de José? Louvado seja Deus. E de Judas e de Simão? E não estão aqui com eles as suas irmãs? Louvado seja Deus. E eu quero me atentar só a esse detalhe: Jesus sendo carpinteiro. Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer assim que o pai, vamos dizer pai adotivo de Jesus, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo, e José então cria Jesus como filho, desde pequeno. E a Bíblia vai dizer assim que antigamente José, ele era um carpinteiro. E antigamente era normal, era comum o seu filho seguir os passos do seu pai na profissão, para que futuramente, quando o seu pai viesse faltar, ele pudesse tocar ali os negócios da família, pudesse continuar trazendo sustento para a sua família. E José era carpinteiro. E eu vejo que José apreciava Jesus, ele tinha um amor especial por Jesus, porque eu aprendo que se Jesus se torna carpinteiro também, é porque algum dia o seu pai assentou com ele para ensinar, para instruir, aleluia, Jesus a se tornar assim também um carpinteiro. E eu quero te dizer, e tenho toda certeza no que eu vou te falar, tenho certeza que Jesus foi o melhor carpinteiro que existia naquela época. Não tenho medo nenhum de falar isso. Jesus, tenho convicção e certeza em dizer isso. Jesus era o melhor carpinteiro daquela época. Eu não consigo, vendo Jesus, fazer algo mal feito. Eu não consigo ver Jesus fazendo alguma coisa, talvez colocando uma porta fora desse quadro. Eu não consigo ver Jesus, aleluia, sendo um carpinteiro meia boca. Eu não consigo imaginar Jesus fazendo as coisas pela metade. Aleluia, louvado seja Deus. E naquela época, na carpintaria era tudo muito difícil. A carpintaria naquela época era muito difícil. Eu sou marceneiro. E como marceneiro, quando eu preciso montar um móvel, quando eu preciso fazer algum armário, antigamente, eu já tenho 20 anos na profissão, e eu ainda peguei o finalzinho da marcenaria, quando a gente fazia tudo com madeira maciça, revestia com folha, tinha o trabalho de lixar, tinha o trabalho de invernizar. Eu peguei o finalzinho dessa época, mas hoje já mudou tudo. Hoje, como marceneiro, eu levo o catálogo na casa do cliente, ela abre o catálogo. Eu gostei desse aqui para o corpo e desse aqui para fazer as portas. Eu ligo para o rapaz que vende o material, ele me traz o material cortado, revestido na cor que o cliente quer. E eu só tenho o mísero trabalho
de cortar alguns detalhes, montar e instalar na casa do cliente. Só que a carpintaria é muito além disso. Louvado seja Deus. O carpinteiro naquela época, a função de um carpinteiro na época, era normal um carpinteiro fazer telhados, era normal um carpinteiro fazer portas, era normal ele colocar janelas, era normal ele fazer vigas de sustentação, era normal ele fazer móveis. Então essa era a função do carpinteiro. Só que na época ele não tinha os equipamentos que eu tenho hoje, ou que um determinado carpinteiro tem no dia de hoje. Hoje um bom carpinteiro vai ter esquadrejadeira elétrica. Se ele vai colocar uma viga, ele tem nível a laser. Se ele vai colocar uma madeira fixa na outra, ele tem furadeira, ele tem parafusadeira, ele tem broca, ele tem tudo nas mãos, e o seu trabalho é mais fácil. Mas antigamente não era assim. Chegava alguém, eu imagino alguém batendo na carpintaria de Jesus. Ei, José, eu preciso que você vá lá na minha casa para fazer o escoramento do telhado, que eu quero levantar lá um telhado. Tudo bem. Sabe como que começava o trabalho? Eles tinham que pegar o seu machado, colocar no ombro, entrar no meio do mato, escolher a madeira própria para fazer um escoramento ou para levantar uma viga. Teria que ser uma madeira resistente. E ali cortavam a madeira, uma árvore. Aquela madeira era cortada em vários pedaços. Talvez eles levavam ali talvez um jumento, levavam talvez um cavalo, para talvez trazer aquela madeira, porque era muito pesada, até uma oficina, para que ali ele pudesse executar o trabalho. E depois que ele prepara aquela madeira, ele começa a trabalhar. Era mais ou menos isso a função de um carpinteiro. E parando para pensar nisso tudo, eu tenho a convicção e a certeza que Jesus continua trabalhando com carpintaria. Aleluia. Sabe por quê? Porque Ele faz a mesma coisa. Aleluia. O Espírito Santo que intercede por nós. Aleluia. Chega até Ele e fala: olha, aquele lá. Aleluia. Aleluia. E ele entra no meio da mata, que é o mundo lá fora. Aleluia. E começa a procurar. Eu quero você, eu quero essa, eu preciso dessa, eu preciso daquela outra, eu preciso dessa. E aí ele começa a trabalhar a madeira. Louvado seja Deus. Ele começa a trabalhar, ele começa a cortar a madeira. E ele olha assim lá fora para a minha vida e para a tua vida. E eu imagino que quando era para fazer uma viga, era usada uma madeira. Para fazer um móvel, usava-se outra madeira. Quando precisava se fazer talvez um assoalho, usavam outro tipo de madeira. E eu quero te dizer que é exatamente a mesma coisa. O Senhor fala assim: estou precisando de um evangelista. Estou precisando de um pregador que tem autoridade. Estou precisando de um evangelista. Estou precisando de um missionário. Aí ele olha para você e diz assim: esse vai servir para ser um grande missionário. Olha para outra pessoa: esse aqui vai ser um grande pastor. Olha para outra pessoa: esse aqui eu vou chamar para ser levita. Eu quero te dizer algo ao teu coração nessa noite. O carpinteiro de Nazaré está chamando pessoas. Ele está começando um trabalho na tua vida, porque Ele quer fazer uma arte excelente através da tua vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Quando o carpinteiro que é experiente, que eu imagino que Jesus era o melhor, como eu já disse, entrava no meio do mato, aleluia, e ele já sabia o que fazer, ele já tinha na sua mente o que o cliente queria. E o bom carpinteiro, quando ele entra no mato, ele olha de longe e já fala assim: é aquela lá que eu preciso. Aleluia, aleluia, aleluia.
Ele olhou para você, aleluia, que está aqui nessa noite. Ele olhou para você que está aqui nessa noite e está falando ao teu coração: eu vou fazer uma arte excelente na tua vida. Eu vou fazer uma arte excelente na tua vida, no teu caminhar. Eu quero mudar a tua história. Eu quero mudar os teus planos. Eu quero fazer com que os seus planos se tornem os meus planos. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. E esse processo de pegar a madeira, corta ela cai ao chão. Ele corta talvez em partes pequenas, ou dependendo do trabalho, ele deixa ela inteira, leva um animal até o local onde foi cortada a madeira, joga a madeira em cima de uma carroça e traz, aleluia, aquela madeira até a sua oficina, para ali terminar o trabalho. Irmão, não tem para onde correr, é exatamente isso que Jesus faz. Ele corta e traz para a oficina. A oficina dos dias de hoje é a igreja. Louvado seja Deus. Ele te corta no meio do mato. Ele acha um destaque em você lá fora. E é você que eu preciso. É você que eu quero. E aí ele te traz aqui para a oficina. Aleluia. Às vezes, querido, tá faltando talvez na tua vida ficar um pouco mais na oficina de Deus, para você aprender mais dele, para você ser trabalhado mais por ele, para você ser mais talvez cerrado um pouquinho, para você ser esquadrejado um pouquinho. Talvez está faltando um pouquinho mais de oficina. Aleluia. Glória a Deus. E aí quando chega na oficina, todo bom carpinteiro, na época, tinha várias ferramentas. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Ele usava serra, usava martelo. Tudo bem rudimentar, muito diferente do que nós usamos hoje. E para se fazer um bom móvel, ou uma boa viga, ou talvez uma boa estátua, ou talvez um bom pontalete, quem olha a árvore de início, sem ser especialista, vai olhar e vai dizer: essa não presta, essa não serve, essa não dá, isso aqui é só para jogar fora, ou talvez fazer uma fogueira. Mas Jesus ouviu você essa noite. Aleluia, ele ouviu você, ele achou graça em você. Ele achou graça em você para estar aqui na oficina dele, sendo trabalhado dia a dia. Ele achou graça em você. Talvez o homem te desprezou, o homem disse talvez que você não vale, que você não tem jeito, que você não presta, que você não muda, que você não tem forma nenhuma. Mas quando nós entramos na oficina dele, e a cada dia vamos sendo trabalhados, no final há uma arte preciosa e agradável às mãos do carpinteiro. Aleluia, você será algo precioso aos olhos de Deus. Ele está trabalhando a tua vida, Ele está nos moldando, Ele está nos formando. Mas se permita estar a cada dia na oficina de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Glórias a Deus. Só que o processo da carpintaria, quando a tora bruta chega na oficina, dá um pouquinho de trabalho. Sabe por quê? Primeiro precisa começar a descascar a madeira, tirar aquela casca. Depois começa a se retirar algumas partes que talvez pelo tempo, pela exposição do lado de fora, já estavam podres. E aí ele começa a retirar partes que não vão servir para nada, mas ele está preocupado em limpar, porque ele sabe que dentro tem um tronco bonito, tem um tronco lindo que há de virar uma grande arte para ele. Louvado seja Deus. Só que o que acontece? Às vezes, para começar a tratar esse tronco, para tratar essa árvore, é necessário serrar, é necessário planar, é necessário lixar. E esse é um procedimento que às vezes eu, como marceneiro, às vezes eu vou usar plana, vou usar serra, e já me machuquei fazendo isso. E às vezes, quando ele está trabalhando,
nós nos machucamos, nós não entendemos, nós não compreendemos, porque serrar dói, porque lixar dói, porque martelar dói. Louvado seja Deus. Mas se Ele está tratando a sua vida, não fique triste, porque é o carpinteiro fazendo uma grande obra sobre a tua vida. Aleluia. Se talvez está doendo um pouquinho, não fique triste, porque é talvez Ele serrando e tirando algo que Ele que não quer que fique. O carpinteiro é Ele, o especialista é Ele, quem conhece é Ele, quem trata é Ele, quem faz é Ele, sobre a minha e sobre a tua vida. Louvado seja Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Santo seja o nome do Senhor. Permita-se, aleluia, estar na oficina de Deus e ser trabalhado por Ele a cada dia. Permita-se estar diante dEle, sendo tratado, trabalhado por Ele. Ele quer fazer uma grande obra na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Ele até os dias de hoje, eu tenho certeza que Ele não faz nada pela metade. Ele não fazia pela metade. Tenho certeza que até os dias de hoje, Ele continua fazendo a obra completa e perfeita sobre a tua vida. Glórias a Deus. Eu imagino até Jesus usando, se nós formos ver aqueles versículos que eu pedi para os irmãos estar lendo. O pastor vai estar vendo aí, Mateus 7, versículo 3. E eu imagino Jesus como carpinteiro, glórias a Deus. Eu posso ver até Ele usando os seus sermões, usando um pouco da sua experiência com carpintaria, para ministrar as vidas dentro da área que Ele conhecia como um bom carpinteiro. Mateus 7, versículo 3. Louvado seja Deus. Aí a Bíblia está dizendo a respeito do Senhor, está falando, citando. Por que você está preocupado com o cisco que está no olho do seu irmão? Aleluia, do que na trave que está em ti. Pois ele está citando a trave, porque a trave era um instrumento grande, uma madeira comprida, que era usado para fazer travamento em telhados. Ou seja, aleluia, por que você está preocupado com o cisco, se existe uma trave em teu olho? Então ele está ensinando, usando aqui todos os seus artifícios, usando a sua profissão como carpinteiro, para estar falando e ministrando a palavra. Lucas 9, versículo 62, a irmã Eliane, por favor. A Daniele, perdão. Louvado seja Deus. Repete para mim, Daniela, por favor. Glórias a Deus. Eu imagino Jesus como carpinteiro, era a função também de um bom carpinteiro, saber fazer arado. Arado era um instrumento com pontas de ferro, que era colocado em animais, que era usado para revirar a terra, para se fazer plantações. Louvado seja Deus. E o Senhor diz ao meu e ao teu coração nessa noite: aquele que põe a mão no arado, não olhe para trás. Sabe por que a Bíblia diz isso? Porque quando você está no arado, sendo puxado por um animal, se você muda a sua direção para a direita, esquerda ou para trás, aquele arado vai ficar todo torto. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, se você tem colocado a mão no trabalho, na obra do Senhor, não olhe para trás. Aleluia, não olhe para trás. O Senhor chamou você, Ele tirou você do meio da mata, te trouxe porque quer fazer uma grande obra sobre a tua vida. Aleluia, não olhe para trás. Fique firme com Cristo, fique nos pés de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Jesus usando mais uma vez, aleluia, um pouco da sua profissão. Mateus 11, versículo 29, versículo 30. Vê para mim, Eliane, por favor. Vai falar um pouquinho sobre jugo. Louvado seja Deus. Jugo nada mais é que era uma ferramenta utilizada para unir dois animais. Era colocado em dois animais,
para talvez puxar um arado, talvez puxar uma carroça, e fazer jugo também era a função de um carpinteiro. E a Bíblia quando diz aí que Jesus vai dizer, olha, tomai o meu jugo, eu comecei a ler e aprendi algo. Ele como carpinteiro certamente já teve feito muitos jugos. Só que o que acontece, muitas das vezes na época, era usado cavalo, era usado jumento, era usado burrinho, louvado seja Deus. Só que o jugo, dependendo do animal que você vai usar, tem que ser feito sobre medida. Sabe por quê? Para não ficar desconfortável no ombro do animal e ele não ser tão preciso na tarefa que ele for executar. Então, se eu for fazer um jugo para unir 2 cavalos, ele tem que ser um pouco maior. Se eu for fazer para 2 jumentos, um pouco menor, e usar a madeira correta para que não fique tão pesado, para que o animal não deixe de produzir. Louvado seja Deus. Quando Jesus está dizendo aí, tomai sobre si o meu jugo, aleluia, porque o jugo que está sobre a minha vida e sobre a tua vida é colocado a cada um sob medida, porque Ele sabe até onde podemos suportar, Ele sabe a minha medida, Ele sabe o meu tamanho, Ele sabe o seu tamanho, Ele sabe a sua força, Ele sabe até onde você suporta, Ele sabe até onde você aguenta. E se não existe alguém tão tremendo para fazer um jugo perfeito, esse é Jesus. Se você está passando por algo, por alguma coisa, aleluia, porque o Senhor sabe que você pode suportar, porque foi colocado sobre a tua vida sob medida. Toma sobre ele o seu jugo. Louvado seja Deus. O jugo de Jesus é leve, porque ele é colocado de pessoa em pessoa sobre medida, na medida que podemos suportar. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu vejo o animal quando ele está com o jugo. Jugo vai simbolizar submissão e obediência. Quando o animal está sob o jugo sobre ele é guiado, é colocado para estar lado a lado, para estar num caminho reto, para estar traçando um caminho. Louvado seja Deus, que você possa ser submisso e obediente ao Senhor, que você possa ser submisso e obediente a Deus. Aleluia, louvado seja Ele. Aleluia, se você tem colocado a mão no arado, não olhe para trás, o jugo dele é leve sobre a minha e sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Às vezes nós ficamos tão chateados por situações que estamos passando, ficamos tão desesperados por situações que estamos enfrentando. Louvado seja Deus. Mas o jugo dele é leve, foi colocado sobre a minha e sobre a tua vida, de acordo, a Bíblia diz que o Senhor não dá prova, além do que nós possamos suportar. O Senhor é contigo, Ele está com você, Ele está tratando a sua vida, Ele está trabalhando, aleluia, talvez o seu caráter, aleluia, talvez nessa situação, Ele esteja tratando, aleluia, as situações nas nossas vidas. Às vezes coisas que passamos, é o carpinteiro tratando a madeira bruta, até fazer uma grande arte. Louvado seja Deus. Vê para mim, Bárbara, João 15, 16, só o comecinho aí. Amém, amém. Louvado seja Deus. Não escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós. Louvado seja Deus. Eu vejo o carpinteiro aí entrando e escolhendo a dedo, olhando a dedo, escolhendo a cada um a dedo, aleluia, conhecendo a cada um a dedo, como eu já disse nessa noite. Você será um pregador, você será um ministro, você será um pastor, esse aqui será um bom levita, esse aqui será um bom músico, esse aqui será um grande diácono. Eu escolhi a vós, Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele chamou a ti, e é Ele quem escolhe. Louvado seja Deus.
Aleluia. Santo seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Muitas das vezes, para o Senhor fazer coisas em nossas vidas, tratar a madeira. E é como eu disse, existem inúmeras madeiras. Umas mais duras, outras mais móveis. E é exatamente assim a nossa vida. Uns são mais maleáveis à voz do Espírito. Outros já são mais torrões. Louvado seja Deus. O mundo aí fora diz que pau que nasce torto não se endireita. Louvado seja Deus. Mas o carpinteiro Jesus dá jeito em madeira torta. Aleluia. O carpinteiro de Nazaré, chamado Jesus de Nazaré, ele dá jeito em madeira torta, que talvez desprezaram, talvez uma pessoa sem tanta experiência, olha a madeira e diz, essa aqui não vai prestar para nada, somente para ser lançada no fogo, talvez somente para se fazer uma grande fogueira. Mas se tem alguém especialista em desentortar madeira torta, é o carpinteiro chamado Jesus. Louvado seja Deus. Pensa você, imagina você, eu, como éramos antes de conhecer o carpinteiro chamado Jesus, com a nossa vida torta, e hoje estamos sendo tratados na oficina dele, aleluia, recebendo, aleluia, um grande tratado da parte dele, às vezes recebendo marteladas, às vezes sendo colocado no prumo, para que a arte final fique reta, para que ela fique certa, às vezes recebendo acabamento com lixa, tirando pequenas arestas, para que nós possamos ser uma grande obra na mão dele. A obra, a tora, a madeira bruta, passa sempre por vários estágios. Talvez você está no início, onde você acabou de chegar da floresta, na oficina do carpinteiro. Louvado seja Deus. Aleluia. Talvez ele está ainda tirando a casca, ou talvez você está num processo mais avançado, aonde ele já começou a dar forma à sua vida. Talvez ele está, no acabamento final, trabalhando com a lixa, trabalhando com o formão, dando forma. Mas o importante de tudo é você permanecer na oficina de Jesus, do melhor carpinteiro que Nazaré já viu. E o que me chama a atenção é que ele, como carpinteiro, um dia o seu pai morreu e ele continua a obra de seu pai. Só que um dia Jesus também morre. Louvado seja Deus. Mas o que me alegra é que o carpinteiro Jesus ressuscita e continua o seu legado, trabalhando tronco, árvore bruta até os dias de hoje. É o único que morreu, mas continua o seu legado como carpinteiro, tratando vidas, trabalhando pessoas, mudando caráter, mudando vidas que não valiam nada, fazendo grandes obras até o dia de hoje. Aleluia. Muitos legados foram findados na morte, mas Jesus morre, ao terceiro dia ressuscita, e hoje há 2018 anos continua sendo o melhor carpinteiro que Jerusalém já viu, aleluia, que Nazaré já viu, porque ele continuou tratando a minha vida e a sua vida, e isso é motivo de nós adorar a ele, porque outrora éramos troncos tortos, aleluia, com tanto bicho, mas hoje somos uma arte nas mãos dele, somos uma obra agradável aos olhos do carpinteiro. Se você ainda não é, ele quer te fazer uma grande obra, aleluia, um grande lugar de destaque, ele quer fazer sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Jesus é o único, aleluia, que inicia a sua profissão e permanece nela há 2018 anos. Aleluia. Uns deixam seu legado que talvez dura 100 anos, 120 anos, 150 anos. Mas o carpinteiro Jesus, esse vai permanecer
perpetuamente, trabalhando, moldando vidas, trabalhando pessoas, mudando o caráter e transformando aquilo que ninguém dava nada numa grande obra nas mãos do Senhor. Louvado seja Deus. E o que eu fico feliz é que depois da obra pronta, o carpinteiro inverniza, ou na época verniz talvez não existia, era dado um brilho com mel de abelha para ficar brilhando. E depois da obra pronta ele coloca o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Aleluia. Para que o brilho de Cristo resplandeça na arte final. Aleluia. E veja pessoas, e pessoas vejam a obra e digam: realmente ficou bonito. Louvado seja Deus. Aleluia, que você receba nessa noite o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Aleluia, que Ele finalize a obra que Ele tem a tratar com a sua vida. Aleluia, e derrame a porção do seu Espírito Santo sobre a tua vida nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Se permita ser trabalhado, ser tratado. E o segredo é estar sempre na oficina do melhor carpinteiro que Nazaré já viu. Sempre esteja na presença do Senhor, sempre esteja na casa de Deus, porque a cada culto que você vem, é o Senhor tirando um pouquinho do que não presta, para a obra final ficar pronta. E eu louvo a Deus pela tua vida e pelo trabalhar do carpinteiro de Nazaré sobre as nossas vidas e sobre a igreja, em nome do Senhor Jesus. Eu quero já agradecer a oportunidade, que o Senhor abençoe a tua vida e te dê uma semana de vitória, em nome do Senhor Jesus, e agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus.